vamos então para a nossa quinta basiquinha. Nós já passamos pelos planetas clássicos. Quais são os planetas clássicos? A gente tem Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter e a Lua. O Sol também, né? Então o Sol e Lua como os luminares. Esse é o sistema clássico. Existe um porquê, que a gente vai ver depois na aula de regências, essa combinação. Existe um espelhamento, existe uma lógica, a gente vai falar também de tema mundi, onde a gente vai compreender o porquê, né, da questão de ser um sistema hermético fechado. Agora nós vamos mergulhar nos transaturninos, que são os planetas após Saturno. Lembra lá na live de Saturno, né, na aula de Saturno, que a gente avaliou que Saturno ele é o último ponto visível ali dos planetas, né, dos astros que andam, porque a gente tem o painel de estrelas fixas, né, que não mudam, que é visível a olho nu. Então, Saturno está muito ligado ao quê? Ao limite da nossa realidade física, tangível, ao que eu enxergo e tenho consciência daquilo, né? Então tem a questão de limite, de escassez, como a gente já viu, que é um maléfico, né? Marte e Saturno são maléficos, Vênus e Júpiter são benéficas, a gente vai entender isso depois. A gente vai aqui na live basiquinha, no passo a passo, para construir esse astrologuês. Agora vamos falar então do primeiro planeta que vem depois de Saturno. Os três, né? Urano, Netuno e Plutão, eles pela clássica eles não são utilizados, tá? Mas a gente tem um olhar, então eu uso os geracionais, não sou astróloga clássica, nem me encaixo acho que nem um grupinho, mas assim, eu uso eles não como regentes, então Urano não é o regente de Aquário. Por quê? Porque existe uma lógica das regências, tá? Mas eu uso sim, principalmente num olhar coletivo, ou seja, de mudanças coletivas. Por quê? Primeiro porque eles não são visíveis a olho nu, tá? Mas Urano em alguns momentos... Não, mas assim, tem que ter uma condição muito perfeita. Então, não é naturalmente visível a olho nu, tá? Então, a gente não tem tanta percepção e tanta consciência, ou seja, a gente não enxerga aquilo. Eles têm, então, uma força que, diria, mais inconsciente. Eles são muito utilizados na moderna, aí como regentes mesmos, tá? E você usa o que você quiser, tá bom? Eu utilizo sempre os clássicos porque eu tenho uma linha de raciocínio que eu gosto mais de questões mais práticas, assim, tá? Não existe certo e errado. Por exemplo, existe uma linha da astrologia que foi... ela foi estruturada, se eu não me engano, no início da década de 30, acho que é na Alemanha, pelo Alfred White, que é a astrologia uraniana. Só que assim, você vai trabalhar com a astrologia uraniana, você vai ter que entender todo o sistema de pensamento e de estrutura daquele sistema ali de astrologia uraniana, né, que tem um foco grande. E aí eles têm outra maneira de ver mandala e tal, é muito legal para quem gosta. Tem pouquíssimo material em português, mas para quem gosta dessas outras linhas também, a gente tem uma riqueza, né, de linhas. O que é importante sempre? Utilizar a que você vê, assim, que para a sua prática, né, você vê que funciona também. E também depende muito do seu objetivo. Se você for para uma questão mais comportamental, de repente você use a moderna. Eu vi que a astrologia médica, eu não tenho tanto conhecimento, é muito pautado, né, com a questão dos transsaturninos. Então, assim, a astrologia ela é um campo vasto de pesquisa, né, de conhecimento. Urano, ele então vem como um planeta logo depois de Saturno, ou seja, ele rompe com a realidade. Ele quebra, ele desestrutura, ele tem esse, dentro da característica conceitual, que é o que a gente está vendo nesse primeiro momento, tá? Ele tem essa questão de fazer uma mudança, mas que não é uma mudança assim, suave, vou mudar aqui. Não. Ele vem, eu brinco sempre que nem voadora no gogó, ou muda, né? Mas eu não estou preparado para mudança, não interessa. Principalmente no momento, por exemplo, que a gente está, desde que o Urano entrou em Touro, com quadraturas ali, de 2020 para cá com Saturno, né? Então é uma quebra de estrutura. As coisas elas vêm com um viés de surpresa, de tipo, meu Deus, como que isso está acontecendo, né? Então tem esse fator surpresa. Os transaturninos, né, eles são muito lentos. A gente vai depois ter uma aulinha de passo dos planetas e a gente vai compreender. Então o Urano ele fica em média 7 anos aí em cada signo, tá? A gente vai compreender aqui mais a questão conceitual primeiro, para depois desenvolver os outros raciocínios, tá? Então, pensa sempre que quando a gente tem essa questão uraniana, como ele é muito lento, né? Ele tem um peso mais coletivo. Então, a gente está inserido, por exemplo, eu sou uma pessoa...
O meu Urano natal, né? Ele é um Urano de casa 12 e em Escorpião. Então, eu sou da geração que tem todo esse processo de quebras, né? De mudanças, de inovação dentro de um modo, né? Escorpiano. Então, faz parte daquela geração, tá? E aí tem várias questões coletivas que eu não vou entrar aqui no mérito ainda. Bom, então, quais são os conceitos de Urano, né? A gente tem o conceito de energia no sentido mais amplo, assim, sabe? Por exemplo, uma fissão nuclear, uma bomba nuclear. Por quê? Porque Urano representa alta tecnologia. A gente tem Mercúrio como uma tecnologia mais do dia a dia, certo? Isso quando a gente usa os transaturninos, tá? Então, tudo que é algo, assim, muito além da realidade, né? Digamos, do nosso parâmetro. Então, a questão de uma bomba nuclear, por exemplo, né, uma energia, uma coisa que traz uma quebra, né, uma desestruturação de um sistema, por exemplo. A gente tem também a questão de inovação, né, de trazer novas ideias, mas que essas novas ideias elas não são coisas tipo mais do mesmo, né, é realmente algo que dá uma virada, uma guinada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu sei que mas só para compreender. A gente tem um Urano em Touro e a gente tem um Saturno em Aquário. Então, a gente tem uma quadratura com quebras de sistemas para trazer um novo olhar. E isso com muita inovação tecnológica. A gente teve agora, né, o tio Zuckerberg anunciando o metaverso, né? Então, essa questão da tecnologia, da alta tecnologia integrada né, com a nossa realidade, e às vezes num momento em que a gente nem vai saber mais onde que está a linha divisória, né, entre a tecnologia e o mundo real. Vai ser uma coisa integrada. Por exemplo, a gente está vendo com o Urano em Touro também muita questão da alimentação, carne feita em laboratório, né? A gente tem N exemplos já acelerando muito nesse processo. O Urano tem essa questão da aceleração também, tá? As coisas rápidas, né? Inovadoras. Aqui também, então coloquei uma questão de tecnologia só para exemplificar, por quê? Porque a gente, por exemplo, um celular em algum momento lá, nos anos 90, um pouquinho antes, né? Ele era uma coisa super inovadora. Hoje ele já é algo que está sempre no meu braço, certo? Ele já é uma tecnologia de uso cotidiano. Então ele é também atrelado à tecnologia, mas não seria necessariamente uma tecnologia com viés uraniano, né? Então aquela questão, por exemplo, vamos explorar o espaço, alguma coisa grandiosa e que vai digamos, um sistema vigente, né? Uma realidade vigente, ou seja, vamos colonizar Marte, né? Isso tem um toque. Claro que a gente tem também as questões de como esse planeta tende a trabalhar e tudo que está acontecendo, como ele conversa com o outro, né? Que é o que a gente vai aprender depois dos aspectos, trazendo, sim, ainda mais essa mudança, né? Que a gente está vendo muito forte. A gente tem também a questão de rebeliões. Mas não é, de novo, não é uma coisinha simples, é realmente uma rebelião ou algo que seja uma surpresa, algo que traga um momento ou um movimento de quebra ideológica, por exemplo, né, para a sociedade ou para os grupos ali onde a coisa está acontecendo. Riots, né, então aquelas rebeliões, aqueles estragos, aquela quebradeira, né, aquela coisa assim, pá! Que tem uma explosão, é também muito ligada à questão uraniana. Urano representa a inovação, as novas ideias que trazem um novo olhar e que nisso também trazem uma guinada, né, para o ser humano ou para o homem no coletivo. Então, o pensar diferente, essa coisa que está muito além da realidade que a gente está vivendo agora. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma boa conexão, né? Eu não uso os transaturninos como regência, mas eu olho eles no mapa natal. E como que eu olho, que é um exercício que a gente vai fazer no final dessa série dos planetas, se está conectado com pontos pessoais. Então a pessoa tem, sei lá, Lua e Urano de alguma maneira conectados, ou a pessoa tem Mercúrio e Urano, ela pode ter uma rapidez de raciocínio, aquela pessoa que está, por um lado, bacana, sempre à frente, né? Por outro lado, também pode trazer aquela pessoa do pensamento acelerado, com uma dificuldade às vezes de atenção ou uma ansiedade crônica, né? Tudo tem os dois lados aí. Então, o Urano ele tem essa questão de aceleração, né, rápida, mas assim, é muito rápido, não é aquela coisa, vamos fazer aqui, depois vamos fazer ali, não. Então, a questão da inovação, de novos olhares para uma realidade, né?
trazendo sim uma vivência, uma experiência através de uma guinada, geralmente vem com um viés de surpresa. Então, sempre quando eu estou fazendo as leituras, às vezes que tem, por exemplo, um trânsito de Urano, né? Temos um trânsito de Urano agora por Touro, por exemplo. Cara, faz strike para signos fixos, né? A gente vai ver quais são os signos fixos. Leão, Escorpião, Aquário e Touro, né? Por exemplo, faz quadratura com o meu estélio em Leão. Então, assim, vem e tem esse fator surpresa, aquela coisa que você diz, olha, caramba, nunca imaginei que eu fosse passar por isso, sabe? Então não é uma coisa naturalmente previsível. Por que é legal a gente perceber isso, né? Porque às vezes a gente fica traçando vários cenários, pensando nas hipóteses uranianas e ela pode te surpreender no final, né? Porque ela tem, Urano tem esse fator dentro do conceito dele, tá? Então aqui são conceitos gerais, tá? Geralmente a gente lê também nos livros, onde você tem Urano é onde você pode inovar. Eu não gosto dessas coisas muito genéricas, tá? Eu gosto de ver a condição do mapa. Então, assim, se você tem Urano em conexão com algum outro daqueles planetinhas que a gente falou, ou planetas que têm regência, né? Depois a gente vai ver isso. Aí ele tem um foco pessoal, senão a gente está numa questão coletiva, tá? Isso eu vou aprimorar mais pra frente, como as quintas, né, são aulas basiquinhas, eu quero realmente que vá nesse passo a passo pra gente ir construindo esse pensamento, tá? Agora, eu vou trazer um questionamento aqui, tá? E se eu não quiser utilizar os geracionais? Esse é um exercício que eu faço com o pessoal da turma básica, né, de direcionamentos do mapa natal. Urano, ele já, toda essa natureza, perceba todos os conceitos que a gente colocou aqui. Inovação, quebra, ruptura, aceleração. Isso já não existe no conceitual dos planetas clássicos? Existe, né? Então, assim, eu posso usar se eu quiser, mas não necessariamente eu preciso, tá? Como eu já falei, eu uso porque eu gosto, tá? Então, assim, a gente tem Urano também dentro acho que da linha mais esotérica, né? Como a oitava superior de Mercúrio. Mercúrio representa o quê? O intelecto, a mente. Então, para você ter uma inovação, para você ter um novo pensamento, um raciocínio em relação à tua realidade, você tem um conceito mercuriano aí, certo? E aí, se você tem esse raciocínio, esse pensamento que está muito além da sua realidade e que às vezes precisa, né, romper com alguma estrutura. O que significa essa estrutura? O que significa esse limite, né, que a realidade impõe e que precisa ser, né, às vezes implodido para a gente conseguir inovar? Saturno. Então, na natureza conceitual de Urano, a gente tem Mercúrio, a gente tem Saturno e a gente tem Marte também. Então, esses três planetinhas, eles, se a gente não quiser usar Urano, a gente pode ver a correlação entre eles no momento. Por exemplo, Marte vai representar essa violência, essa coisa abrupta, né? A inovação, por exemplo, uma pessoa extremamente inovadora, empreendedora, é uma natureza pioneira de Marte, né? Marte rege Áries, a gente vai ver isso depois. Então, exercita esse pensamento. Nemi, mas eu não quero, não gosto, quero usar só o geracional. Tá tudo certo. O importante é entender a linha de raciocínio para você conseguir fazer uma interpretação mais assertiva e não tão abstrata, sabe? É onde você inova. Mas inova o quê? No quê? Aonde? Fazendo como? Entendeu? Então, veja essa correlação, por exemplo. Faça esse exercício. Eu tenho um Urano na casa 12, né? Eu tenho uma conexão, por exemplo, o meu Marte rege a 12, ele está lá na 8, ele tem uma conexão, né, com a Lua, porque está em Câncer, tá? Claro, mas existe uma correlação, por exemplo, se eu for pegar a natureza uraniana ali do meu Mercúrio, de Marte, com Saturno. Existe uma quebra, uma desestruturação. E quando eu calculo acontecimentos da minha vida, não como eu me sinto em relação às coisas, né? Não, acontecimentos, fatos onde tiveram quebras e rupturas, existe uma conexão não só dos planetas em si, mas das áreas. Lembra que a área é onde as coisas acontecem, tá? É bem interessante. O nosso mapa, ele é uma bússola, né? Ele é um mapeamento de possibilidades de acontecimento e de desenvolvimento pessoal. Como que eu uso é que vai fazer a diferença. Eu não gosto de saber de acontecimento, eu quero só trabalhar meu desenvolvimento pessoal, o que eu posso fazer melhor, o que eu posso aprimorar, tá tudo certo. O importante é saber qual é o seu objetivo de leitura quando você entra no mapa. E isso é muito importante porque às vezes a gente quer as respostas
mas a gente ainda nem fez a pergunta, a gente não sabe qual é a pergunta. Então, elaborar bem uma pergunta, ter um objetivo de leitura quando você entra no mapa é primordial para você conseguir ter assertividade, tá? Em termos coletivos, a gente tem, então, claramente essa natureza, né, de Urano na questão de Mercúrio, Saturno e Marte. E aí, isso a gente vai ver mais pra frente, que a gente vai ter esses 3 planetinhas. Às vezes, Marte, por exemplo, agora Marte está em Escorpião. Marte e Saturno estão em dignidade muito forte, porque Marte está em Escorpião, Saturno está em Aquário. Eles estão regendo, né? Mercúrio agora, eu nem lembro mais onde é que tá, deixa até eu ver. Mas eu acho que ele ainda está em Libra. Então, Mercúrio tá saindo, ó, tá bem na rebarba de Libra, né? Vai entrar em Escorpião. Não tem dignidade nenhum e nem outro. Então, nesse momento, essa tríade, Saturno e Marte estão com muito mais poder do que Mercúrio. E aí, como que a gente poderia fazer uma interpretação? Que esses dois têm muito mais foco, ou seja, são 2 maléficos, né? As ideias, elas estão, digamos, um pouquinho debilitadas em relação ao poder de quebra, de ruptura. Depois a gente vem a reestruturação. Claro que isso é uma análise mais completa, mas é só para entender a linha de raciocínio. Eu vou fazer o vídeo de Netuno e Plutão também, e depois no final eu vou fazer esse exercício de juntar os planetinhas. Mesmo que a gente não tenha ainda aula de aspectos, eu não vou falar em termos técnicos, quadratura, oposição, isso a gente vai ver depois. Mas só aprender a juntar. Se eu tenho uma conexão de Saturno e Marte no meu mapa, Saturno representa isso, Marte representa aquilo. Ok, tenho 2 ingredientes, que bolo que vai dar aí, né? Pra gente aprender a levantar hipóteses, tá? Pra gente aprender a construir esse pensamento, tá certo? Bom, se você tiver dúvidas, coloca aqui. Eu sei que essas lives elas são mais básicas, tá? É só pra gente ir estruturando o pensamento, tá bom? Pra depois chegar na aula de quarta, que é aquela riscaiada, né? De cruzamento de dados de um mapa, tá bom? A astrologia não é difícil, ela só é complexa porque a gente tem vários indicadores e vários dados e a gente precisa aprender a cruzar para dar dinâmica, porque senão a gente fica com aquela coisa estática, né? Procura no Google, meu Saturno está em Capricórnio, então é isso e aquilo, né? Poxa, mas às vezes esse Saturno tem uma conexão, por exemplo, está em conjunção com Urano, faz uma quadratura com Mercúrio, né? Opõe ao Sol, já muda completamente, o mapa é diurno, o mapa é noturno, a gente vai ver tudo isso para fazer essa análise mais complexa, tá bom? Coloca aí nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa dinâmica de Urano com os planetinhas aí pessoais, né? Pessoais na questão da clássica, tá? Eu vou mostrar também, temos a conexão de Netuno e Plutão também em relação aos clássicos. Eu vou mostrar nas próximas aulas, tá certo? Até a próxima. Obrigada!